A gente precisa lembrar que é o seguinte, ó. Acabei de tomar café, comi aqui um pãozinho, coloquei aqui um requeijão, totalmente errado, tá? Comi aqui um requeijão, tomei um copinho de leite, aí perfeito. Tive um pico de açúcar no meu organismo. Como o açúcar, na hora que o açúcar chega no organismo, o comando que vem para o cérebro é: opa, temos energia para ser utilizada. Então, a presença de açúcar no organismo faz com que o pâncreas libere a insulina, e a insulina é um hormônio que eu brinco com meus pacientes, é o porteiro da célula. Então, a insulina, dependendo do tipo de sinalização que a gente tem no receptor de insulina, se for aí para os médicos que nos assistem, se for uma sinalização pelo radical tirosina, a gente estimula o GLUT4 a sair do citoplasma e ir lá para a membrana celular, permitindo que a glicose entre. Para você que não é médico, comeu açúcar, a insulina abre a porta, faz com que o açúcar entre dentro do maquinário da célula para ser utilizado como fonte de energia. E aí, quando você faz uma estratégia de jejum, e aí o Wesley foi brilhante, pacientes com ovário policístico que fazem jejum intermitente, e aí depois a gente vai comentar se faz de 12, 14, 16, 18, 24, enfim. Mas se você dá uma janela de jejum, estimulando a autofagia, e você consegue, na quebra do jejum, imprimir uma dieta com baixo percentual de carboidratos refinados, um low carb, isso é incrível para controle da resistência insulínica, porque às vezes as pessoas não entendem exatamente o que é a resistência insulínica, mas até para a gente entender um pouquinho melhor. Então, desse padrão de alimentação, que a gente consome glicose, a glicose sobe a insulina, como um bom porteiro, abre a porta e essa glicose entra dentro da célula. Quando a insulina vai normalizar, você diz: eita, está na hora do lanche, é bom comer de 3 em 3 horas. Aí você, ó, uma barrinha de chocolate. E aí a sua glicose sobe e a insulina, que nem normalizou, sobe mais ainda e consegue colocar a glicose para dentro da célula. Se você persiste num padrão de estímulo de açúcar, carboidrato simples e refinado o tempo inteiro, a insulina, como um bom porteiro, vai ser igual aquele porteiro de um condomínio que tem 20 carros para entrar. Ele não vai fechar e abrir o portão para cada carro que for entrar. Isso é uma forma bem anedótica para vocês entenderem. Não é exatamente assim, mas só para vocês terem uma ideia do geral. Como ele não vai permanecer abrindo e fechando, que é o que deveria ser feito, ele vai criar uma situação de resistência à ação, onde a insulina ela deixa de ter esse papel positivo de colocar o açúcar para dentro da célula e começa o açúcar a se acumular fora. E aí, quando você dosa no sangue, numa situação inicial de resistência insulínica, você tem insulina alta com glicose anormalmente baixa, e isso na SOP pega muita gente boa. Você pega um paciente com SOP com glicemia de 68, de 72, e aí você diz: nossa, você está ótimo, viu? Sua glicose está baixíssima. E isso está lhe dizendo que seu pâncreas está secretando insulina demais, e essa insulina demais está fazendo sua glicose cair. E aí você pega muito isso, né, Wellington? Muita gente boa que interpreta isso de forma errada. Olha de uma maneira superficial, não faz essa análise mais criteriosa dos exames laboratoriais, além também de... Eu gosto muito da estimativa OMA, gosto isso. Realmente, e acompanha. O colesterol vai estar aumentado, você vai ter o triglicérides aumentado, a mulher já começa a ter predominância estrogênica, e por aí vai. O mais interessante de tudo, além de você ter esse processo, né, você também, a insulina estimulada de uma maneira demasiada, mediante ao consumo dos carboidratos, você também estimula muito a dopamina a nível cerebral. Então aquela sensação de prazer de você comer carboidratos, tudo se explica em relação ao consumo a liberação desse neurohormônio, neurotransmissor, que é a dopamina. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que eles não estão comendo para nutrir o corpo, eles comem para anestesiar a mente deles. Né? Eles estão comendo para anestesiar a mente. Putz, doutor, eu não consigo ficar sem aquele pãozinho. Eu não consigo ficar sem chocolate. Aquele desejo voraz por açúcar, por doces, principalmente depois das refeições, ou a cada 3 horas, é o que você explicou de uma maneira brilhante, né? A pessoa dá esses estímulos a cada 3 horas, e o corpo, além dessa questão, a insulina também está relacionada com essa questão
da dopamina, vamos dizer assim, os carboidratos. E a insulina é um hormônio, para o pessoal de casa estar aqui ciente, é um hormônio que, estimulado de uma maneira errada, ele vai fazer o quê? Ele é anabólico, certo? Então vai acumular estoque de gordura no seu corpo, né? Além disso, ele dá mais vontade de comer, ou seja, ele é hiperfágico e piora toda essa parte laboratorial sua. Você vai ter triglicérides aumentado, você vai ter níveis de inflamograma, ou seja, níveis inflamados, PCR aumentado, interleucinas, triglicérides. Então, toda essa bagunça o seu corpo vai promover por causa da insulina, né? E quando se fala de jejum, o que acontece? Você fala exatamente, você atua na causa, né? Por isso, na questão da low carb, de uma cetogênica, além disso, associado com o jejum. Então, respondendo a sua dúvida, Wesley, eu faço dessa maneira, você faz cíclico, né? Pelo que eu percebo, né? Não existe uma regra e um padrão. Eu acho que isso também tem que ser individualizado. Por exemplo, os meus dias de jejum de 24 horas, geralmente aos domingos. Geralmente aos domingos. Eu criei isso para mim, mas eu faço todo domingo? Não. Então, a gente tem que individualizar. Tem paciente que se sente muito bem com 16/8 todos os dias, né? Tem paciente que gosta de fazer o do guerreiro, né? Fica 2 dias, depois faz 5. Então, existem metodologias que se encaixam perfeitamente com o estilo de vida de cada paciente. No seu caso, você prefere fazer nesse sentido. Eu acho sim uma boa estratégia, principalmente fazendo essa... Você dá um choque, né? Come, depois descansa. Meio que você vai enganando o corpo. Eu acho interessante. Tanto que eu ensino para os meus pacientes que realmente você tem que ter esse processo de alternância, porque se você fizer um jejum muito prolongado, você começa a entrar no efeito platô e o seu corpo começa a interpretar assim, caramba, vou poupar energia. É começar a produzir o hormônio da hibernação, o T3 reverso. Então, por isso que é interessante você dar esses choques. Então, poxa, doutor, mas eu tenho medo de engordar. Não vai engordar, não vai engordar. Eu tenho medo de voltar a comer carboidrato. Não vai. Então, fique tranquilo que uma vez a insulina controlada, e é muito interessante isso, o André, eu tenho muitos pacientes que eu boto no estilo de jejum durante 1, 2 meses ou até mais, né? Aí depois a pessoa, ela não quer perder mais peso ou quer ganhar um pouco de massa magra. Eu tiro ela do jejum, certo? Né? Não precisa ser feito todos os dias. Boto ela para comer mais e a pessoa fala, caramba, estou comendo mais e não estou engordando. Né? Então, esse o processo. Você controla o metabolismo basal, né? O metabolismo basal e o corpo tem uma inteligência própria. Não existe uma regra específica para isso. Isso que é lindo e maravilhoso dentro dessa fisiologia humana, né?